A gente vive achando que sabe onde moram os nossos medos, na infância, nas lembranças, nos pesadelos. Mas tem dias em que eles voltam com cheiro de chuva, madeira úmida e espelho embaçado. E é só então que entendemos. Tem coisas que nunca foram embora. Só estavam esperando o momento certo para reaparecer. Boa noite, Félix. Escrevo-lhe porque não encontro mais ninguém disposto a acreditar no que vi naquela noite chuvosa. Talvez, em suas páginas sombrias, minhas palavras encontrem repouso. Meu nome é Helena, e por mais de 30 anos dei aulas em uma pequena escola do interior, afastada das cidades grandes. Aposentei-me recentemente, e em meio ao silêncio dos meus dias, algo dentro de mim começou a chamar pelo passado. Havia uma casa, Félix. Uma casa que pertenceu à minha família e que repousa às margens de um rio sinuoso, um daqueles que sangram as colinas e alagam as baixadas quando a chuva se torna insistente. Eu não ia até lá desde minha juventude. O telhado de barro, o assoalho de madeira rangente, o cheiro de mofo nas paredes. Tudo isso guardava lembranças de uma infância marcada por segredos que meus pais nunca revelaram por completo. Naquela madrugada, a chuva caía com fúria. Eu conduzia meu carro devagar pela estrada de terra, onde cada buraco se transformava em poça e cada curva escondia a ameaça de um deslizamento. Ainda assim, continuei, como se algo me puxasse pela mão invisível do destino. O som da água batendo contra o para-brisa, misturado ao uivo distante de cães, compunha uma música lúgubre, perfeita para aquele retorno. Quando finalmente avistei a casa, senti um aperto no peito. Não estava em ruínas como eu imaginava. Pelo contrário, parecia intacta, como se alguém a tivesse cuidado discretamente ao longo das décadas. A varanda de madeira ainda se mantinha erguida, e as janelas fechadas refletiam a luz amarelada dos meus faróis. Mas eu sabia que ninguém vivia ali, ou ao menos não deveria viver. Estacionei, desliguei o carro e ouvi o rio. Seu rugido era alto, nervoso, como se a correnteza tivesse engolido pedras e troncos que roçavam uns nos outros em protesto. Ao abrir a porta, o vento frio me atingiu, trazendo consigo o cheiro metálico de terra molhada. Subi os degraus da varanda com passos lentos, cada tábua rangendo como um gemido antigo. A porta, que eu imaginava emperrada pela ferrugem, abriu-se com facilidade. O interior estava mais limpo do que eu lembrava. Havia móveis no lugar, quadros alinhados nas paredes e até uma cortina esgarçada balançando pela brisa que escapava de uma fresta. Era como se alguém tivesse saído dali momentos antes da minha chegada. Passei os olhos pela sala e senti uma estranha sensação de familiaridade, como se os anos nunca tivessem passado. No entanto, havia algo deslocado. Sobre a mesa central repousava uma lamparina acesa, sua chama trêmula, projetando sombras dançantes nas paredes. Eu não havia acendido nada e tampouco havia eletricidade naquela casa desde que meus pais a abandonaram. O coração começou a bater acelerado. Talvez alguém esteja morando aqui sem que eu saiba, pensei tentando me convencer. Mas no fundo, a lógica não conseguia sustentar aquele detalhe. Quem, em plena madrugada chuvosa, deixaria uma lamparina acesa em uma casa esquecida? A cada passo, o assoalho parecia respirar sob meus pés. Caminhei até o antigo quarto de meus pais. A porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar e o estalo da dobradiça ecoou pela casa como um tiro abafado. Lá dentro, tudo estava arrumado. A cama feita, o armário fechado, as cortinas pesadas ocultando a janela. Sobre a cômoda havia um espelho oval. Nele vi meu reflexo pálido, mas por uma fração de segundo. E juro a você, Félix, não foi ilusão. Vi também um vulto atrás de mim, imóvel, à sombra da parede. Virei-me rápido, mas nada havia. Apenas a escuridão e o som persistente da chuva. Senti que não estava sozinha.
Havia uma presença na casa, invisível, mas atenta a cada movimento meu. Fui tomada pela estranha sensação de que não era eu quem visitava a casa naquela madrugada, mas sim a casa que me recebia de volta. Como uma anfitriã silenciosa, guardando segredos à espera de serem revelados. Foi então que ouvi os primeiros passos, claros, firmes, como se alguém caminhasse pelo corredor de madeira, em direção à sala. Eu permaneci imóvel, com os olhos fixos na porta aberta. O som parou, recomeçou mais perto e depois cessou abruptamente, deixando apenas o eco do meu próprio coração. A lamparina, sozinha sobre a mesa, tremeluziu forte, projetando uma sombra distorcida que subiu pela parede como se tivesse vida própria. E naquela noite chuvosa, percebi que eu jamais deveria ter voltado àquela casa. Naquela madrugada, fiquei por um instante paralisada no quarto dos meus pais, encarando o espelho oval. Meu reflexo parecia me observar com um olhar estranho, como se não fosse totalmente meu. O vulto que julgara ver atrás de mim não voltou a aparecer, mas o silêncio posterior era ainda mais opressor que o som dos passos. A casa, mesmo vazia, parecia conter uma respiração lenta, abafada, como se inspirasse e expirasse através de suas madeiras antigas. Saí do quarto com cautela. O corredor estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pelo fiapo de luz que a lamparina da sala insistia em lançar pelas frestas. Enquanto caminhava, notei algo que antes não percebera. Marcas de água no chão, como se alguém tivesse entrado encharcado. As pegadas começavam na porta de entrada e seguiam em direção ao quarto. Mas não eram marcas firmes, de botas ou sapatos pesados. Eram passos leves, quase descalços, finos demais para se confundirem com os meus. Segui o rastro até a sala. A lamparina tremulava como se fosse açoitada pelo vento, mas todas as janelas estavam fechadas. O som da chuva contra o telhado lembrava uma multidão batendo palmas, um coro interminável de água. Então, percebi algo que me gelou. A chama da lamparina oscilava sempre na mesma direção, como se reagisse a uma presença invisível, parada diante da mesa. Fui até a estante de madeira que ainda guardava alguns livros empoeirados. Um deles, parcialmente aberto, deixou escapar um papel dobrado. Era uma folha amarelada, com a caligrafia reconhecível de minha mãe. Lia-se apenas uma frase, escrita com pressa. Ela voltou a aparecer. Hoje ficou à porta, molhada, me olhando no espelho. Senti meu corpo inteiro estremecer. Minha mãe jamais havia falado de aparições. Ao contrário, sempre rejeitava qualquer menção ao sobrenatural. No entanto, aquele bilhete era prova de que algo a aterrorizava em segredo. Peguei o papel com mãos trêmulas e, no mesmo instante, ouvi um sussurro. Não vinha de fora, mas de dentro da casa. Parecia ecoar pelas paredes, como se o madeirame ressoasse uma voz antiga e molhada. Não compreendi as palavras, mas a entonação era de lamento. Voltei ao corredor, guiada mais pelo instinto do que pela razão. A cada passo, o sussurro parecia se multiplicar, até que diante do espelho oval, ele se tornou claro. Não vinha do vidro nem da sala, mas de mim mesma. Era como se, ao olhar para o reflexo, eu fosse capaz de ouvir o que estava atrás dele. E foi então que a vi. No reflexo, atrás de mim, surgiu a imagem de uma mulher de cabelos longos, colados ao rosto, como se estivesse encharcada de rio. Seu vestido escorria água e seus olhos pálidos encaravam-me com uma tristeza profunda, quase hipnótica. Girei o corpo de imediato, pronta para vê-la com meus próprios olhos. O quarto estava vazio. Apenas o vento se infiltrava por uma fresta e agitava a cortina pesada. Mas, ao voltar os olhos para o espelho, ela ainda estava lá. Fiquei sem ar, como se o ar da casa tivesse sido drenado. Tentei recuar, mas minhas pernas se recusavam a obedecer. A mulher não se moveu. Apenas ergueu lentamente a mão, encostando-a no vidro.
Vi a superfície do espelho ondular, como se fosse líquido. Pingos escorreram pela moldura e caíram no assoalho. Corri, Félix. Não pensei duas vezes. Atravessei o corredor em disparada, quase tropeçando nos próprios pés. A sala me pareceu menor, sufocante. A lamparina, agora mais fraca, iluminava apenas alguns metros à frente. E mesmo correndo, ouvi claramente o barulho de passos atrás de mim. Molhados, arrastados, como se alguém viesse do fundo de um rio. Cheguei à porta de entrada e puxei a maçaneta. Estava fria, escorregadia, como se fosse feita de gelo. Consegui abrir e me lancei na varanda. A chuva caía em lâminas grossas, castigando o telhado e o solo de barro. Acreditei que lá fora estaria a salvo. Mas quando olhei para trás, vi através da janela da sala a mulher parada diante do espelho. Ela não estava mais no reflexo. Estava dentro da casa, de costas para mim, imóvel. E então, devagar, virou o rosto em minha direção. Não havia mais dúvida. A casa guardava algo que não era meu, mas que sempre esteve à espera do meu retorno. Não sei explicar de onde tirei coragem para retornar àquela casa depois da visão. Talvez fosse teimosia, talvez uma necessidade de entender o que realmente acontecia. Passei 2 dias em casa, mas a imagem daquela mulher encharcada não me deixava dormir. Quando fechava os olhos, sentia o reflexo ondular e acordava com a sensação de estar sendo observada. Na terceira noite voltei. O rio ainda corria furioso com as chuvas que não cessavam. As estradas estavam piores e parecia que cada curva tentava me impedir de chegar. No fundo, eu sabia que estava cruzando uma fronteira que não deveria ser cruzada, mas era como se minha mãe, mesmo morta, me chamasse de volta. A casa estava do mesmo jeito. Lamparina acesa, cheiro de madeira úmida, cortinas imóveis. No entanto, dessa vez, fui direto para a estante. Algo me dizia que entre aqueles livros estava a chave para compreender o que minha mãe escondera durante anos. Mexendo entre volumes gastos, encontrei um caderno de capa marrom, amarrado por uma fita puída. Reconheci imediatamente a caligrafia elegante de minha mãe. Sentei-me à mesa e comecei a ler, enquanto a chuva tamborilava sobre o telhado. As primeiras páginas eram registros comuns, compras, tarefas, lembranças da infância dela. Mas à medida que avançava, a escrita tornava-se confusa, quase desesperada. 19 de abril. A mulher voltou. Estava à beira do rio, me olhando com seus olhos pálidos. Não falou nada, mas sei que é comigo. 22 de abril. Ouvi passos no corredor esta madrugada. Achei que fosse Helena, mas ela dormia profundamente. Era ela, sempre molhada, deixando o chão encharcado. 3 de maio. O espelho mostrou seu rosto. Não consigo dormir. Ela me chama pelo nome, mas ninguém mais escuta. O diário revelava uma espiral de tormento. Minha mãe descrevia aparições noturnas, sempre em madrugadas chuvosas, sempre ligadas ao rio. Falava de uma mulher que batia nas janelas, que surgia no reflexo dos vidros, que respirava dentro dos quartos. E na última entrada legível, havia apenas uma frase, escrita com traços trêmulos. Se Helena voltar, ela também vai vê-la. Larguei o diário, sentindo um arrepio subir pela espinha. Minha mãe sabia que eu um dia retornaria e que encontraria a mesma figura que a atormentara. Foi então que ouvi um estalo vindo da cozinha. Fechei o diário com pressa e a lamparina quase se apagou. Caminhei devagar até a porta que dava acesso àquele cômodo. O cheiro de terra molhada se intensificou. Ao abrir a porta, vi o chão alagado, como se a chuva tivesse atravessado o telhado, mas não havia goteiras. A água escorria pelas tábuas como se brotasse de dentro da casa. E no centro da cozinha, diante da pia enferrujada, estava o espelho oval. Não fazia sentido. Eu o havia visto no quarto dos meus pais, fixado na parede. Mas agora estava ali, encostado, refletindo apenas a escuridão.
Aproximei-me devagar, quase contra a minha vontade. O vidro parecia pulsar como água sob vento forte. E quando estendi a mão, uma imagem surgiu de repente. Não era a minha, era a da mulher encharcada. Ela estava mais próxima, seus cabelos colados ao rosto, seus lábios entreabertos como se murmurasse algo que não conseguia ouvir. Recuei, tropeçando em uma cadeira. O barulho ecoou pela cozinha. Então, como se fosse atraída pelo som, a figura no espelho virou lentamente o rosto para o lado, como se olhasse para dentro da própria casa. E nesse instante, ouvi passos atrás de mim. Girei o corpo, mas não havia ninguém. Apenas as marcas molhadas no chão, formando um caminho que atravessava a cozinha e desaparecia na escuridão do corredor. A lamparina lá na sala apagou-se de repente, mergulhando tudo numa penumbra úmida. Fiquei apenas com a luz esbranquiçada dos relâmpagos que atravessavam as janelas, revelando por breves instantes sombras distorcidas que se moviam. Voltei para a sala correndo, peguei o diário, apertei-o contra o peito e pensei em fugir. Mas quando cheguei à porta, ela não se abriu. A maçaneta girava em falso, como se alguém do outro lado a segurasse. A chuva aumentava e o rio rugia como um animal furioso. Foi então que percebi, pelo canto do olho, que o espelho agora estava na parede da sala. E nele, refletida ao meu lado, estava a mulher. Não precisei olhar diretamente. Senti sua presença tão próxima que pude ouvir o gotejar de água caindo de seus cabelos. E quando finalmente criei coragem para erguer os olhos, vi que ela sorria. Um sorriso lento, triste, como quem espera algo há muito tempo. O sorriso daquela mulher me paralisou. Não era um gesto de ameaça, tampouco de alegria. Era como se tivesse finalmente alcançado aquilo que aguardara por décadas. Ser vista. Senti que todo o peso da tempestade não estava mais do lado de fora, mas dentro da casa, sufocando-me junto com sua presença. O espelho tremeluzia com cada relâmpago. A cada estalo de trovão, o reflexo dela parecia se aproximar. O diário em minhas mãos pesava como chumbo, e eu não sabia se o apertava por medo ou por esperança de que aquelas páginas pudessem me proteger. "O que você quer de mim?" sussurrei, sem esperar resposta. "Então, Félix", ela respondeu, não com palavras claras, mas com um som que parecia vir do fundo do rio. Um borbulhar, um arrastar de correntes invisíveis, misturado ao vento que atravessava as frestas. Entendi, sem precisar ouvir. Ela queria companhia. A casa tremeu com um trovão mais próximo. As paredes gemeram e a lamparina apagada caiu da mesa como se tivesse sido empurrada. O chão estava encharcado de pegadas que não cessavam de se formar, avançando em minha direção. Cada passo invisível produzia um rangido profundo, como se a madeira cedesse sob um corpo pesado e molhado. Recuar não era mais opção. Então, num impulso de desespero, corri até a janela e a abri com força. A chuva entrou em rajadas, encharcando o assoalho. O vento soprou as páginas do diário, espalhando folhas pelo chão. O rio, do lado de fora, rugia em sua fúria descontrolada, já próximo de transbordar. Pensei em saltar pela janela, mas um frio súbito me prendeu. Não era apenas medo. Era como se mãos invisíveis segurassem meus ombros. Virei o rosto e, a poucos centímetros do meu, vi os olhos dela refletidos no vidro da janela. Não havia corpo, apenas os olhos, pálidos e úmidos, como duas luas mortas. Gritei, e nesse instante a porta da frente se escancarou com um estrondo. Um vento gélido atravessou a sala, arrastando água, papéis e até a cortina que se desprendeu da parede. Sem pensar, corri até a saída. O vento parecia empurrar-me para fora, mas cada passo era lento, como se eu atravessasse um pântano. Quando finalmente pisei na varanda, senti a madeira ceder sob meus pés. A chuva caía em torrentes, quase me cegando. Atrás de mim ouvi o estalar das tábuas, como se alguém viesse logo atrás, arrastando correntes invisíveis. Desci os degraus e corri até o carro. As chaves tremiam em minhas mãos e demorei segundos preciosos para encontrar a fechadura.
Ao entrar, bati a porta com violência, liguei o motor e avancei pela estrada enlameada, com os pneus patinando no barro. Foi então que olhei pelo retrovisor. Ela estava sentada no banco de trás, encharcada, imóvel, com os olhos fixos em mim. Não precisei virar para confirmar. O vidro embaçou e vi, desenhado pela condensação, o contorno de uma mão escorrendo lentamente para baixo. Acelerei como nunca, ignorando buracos e curvas. O carro sacudia, o rio rugia ao meu lado e a tempestade parecia me empurrar para fora da estrada. Mas continuei, até que, num clarão de relâmpago, ela desapareceu do retrovisor. Quando finalmente alcancei a estrada principal, parei o carro ofegante, sem coragem de olhar para o banco traseiro. Esperei em silêncio, ouvindo apenas a respiração ofegante e o gotejar da água que escorria dos meus cabelos. Aos poucos, percebi que estava sozinha. Mas desde aquela noite, Félix, nada mais foi igual. Em todas as madrugadas chuvosas, mesmo dentro da minha própria casa, sinto o reflexo dela me observando em janelas e espelhos. E às vezes, quando o rio enche e o vento sopra forte, encontro pegadas molhadas atravessando meu corredor. O diário de minha mãe ainda está comigo. As últimas páginas borradas pela água parecem formar palavras que não consigo decifrar. Apenas uma frase ainda se mantém intacta, como se fosse escrita para mim. Ninguém sai da casa. A casa sai com você. E é por isso que lhe escrevo, Félix, porque não sei mais onde termina a tempestade do lado de fora e onde começa a que carrego por dentro. Boa noite, Félix. Meu nome é Rubens. E há mais de 20 anos eu ganho a vida como caminhoneiro. Já enfrentei tempestades, estradas de barro, serras traiçoeiras e madrugadas solitárias. Mas nada do que vivi antes se compara àquela noite chuvosa em que descobri que algumas rotas deveriam permanecer esquecidas. Era início de inverno e a chuva caía, havia horas sem dar trégua. Eu transportava uma carga de madeira serrada, vindo do interior, por uma estrada secundária que cortava uma região praticamente abandonada. A BR principal estava interditada por causa de um deslizamento e me indicaram esse desvio como atalho. Não era a primeira vez que eu passava por caminhos assim, mas algo naquela estrada velha me inquietava desde o começo. O barro acumulado fazia o caminhão derrapar e a visibilidade era quase nula. Os faróis refletiam cortinas grossas de água que mais cegavam do que iluminavam. Eu já pensava em parar e esperar a chuva diminuir quando o motor engasgou. Um estalo metálico ecoou sob o capô, seguido de um silêncio que gelou meu sangue. O caminhão apagou por completo. Fiquei alguns segundos parado, tentando religar. O motor apenas tossia, como se recusasse seguir adiante. Quando ergui os olhos, vi que tinha parado exatamente ao lado de um poste de luz solitário, plantado no meio da estrada de terra. O mais estranho é que não havia rede elétrica naquela região havia anos, eu sabia disso. E ainda assim, o poste tinha uma lâmpada acesa, emitindo uma claridade amarelada que cortava a escuridão da chuva. Desci do caminhão para verificar. O vento frio cortou meu rosto e a lama quase engoliu minhas botas. Olhei para o poste. A lâmpada vacilava, mas permanecia firme, como se fosse a única sentinela naquela estrada esquecida. Toquei o motor, mas não havia nada que eu pudesse fazer sob aquela tempestade. Resolvi voltar para a cabine e esperar o tempo melhorar. Foi então que ouvi uma voz, baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente para me gelar por dentro. Ela me chamava pelo nome. Rubens. Virei o rosto de imediato. A estrada estava vazia, apenas chuva e vento. Nenhuma alma viva. Achei que fosse imaginação causada pelo barulho da tempestade. Mas quando fechei a porta da cabine, ouvi novamente, mais próximo. Rubens,
Segurei firme no volante, tentando me convencer de que era coisa da minha cabeça. Mas então notei o vidro do para-brisa começar a embaçar, mesmo sem aquecimento ligado. Marcas de respiração se formaram na parte interna do vidro, como se alguém estivesse sentado no banco do passageiro. Olhei de relance e o banco estava vazio. Ainda assim, o vidro se cobria de vapor e lentamente surgiu um desenho. Uma mão, pressionada contra o vidro por dentro, escorrendo em marcas úmidas. O coração disparou. Abri a porta e desci de novo para o temporal. A chuva caía como facas, mas preferia enfrentar aquilo do que permanecer ali dentro. Dei a volta pelo caminhão, conferi cada lado, abri a carroceria, nada. Apenas sacos de lona e tábuas encharcadas. Ao voltar para a frente, percebi algo que não havia antes. Na beira da estrada, logo após o poste iluminado, havia 3 vultos. Não se mexiam, apenas me observavam. Não consegui distinguir rostos, apenas silhuetas escuras contra a luz amarela que os recortava. Pisquei e eles desapareceram. Voltei correndo para a cabine, batendo a porta com força. O para-brisa agora estava seco, sem vapor algum, como se nada tivesse acontecido. Respirei fundo, tentando recuperar o controle. É só o cansaço, repeti para mim mesmo. Mas o motor não ligava. E Félix, eu sabia que aquela noite estava apenas começando. Félix, o relógio do painel marcava pouco depois da meia-noite quando percebi que não sairia tão cedo dali. A chuva não dava trégua e a estrada, agora tomada pelo barro, parecia mais um rio espesso do que um caminho transitável. Eu estava encurralado. Tentei mais uma vez dar a partida. O motor apenas girava em falso, resmungando como um animal cansado. O caminhão, que sempre fora meu companheiro fiel, parecia amaldiçoado naquela noite. Foi então que ouvi novamente. Rubens. A voz vinha de fora, mas soava perto demais. Olhei pela janela do lado direito e vi apenas a escuridão da mata. As árvores se inclinavam com o vento e a lâmpada do poste oscilava, projetando sombras que se arrastavam como braços. Segurei firme no volante, mas a voz retornou, mais forte. Rubens, você sabe o caminho. Meu estômago se revirou. Quem poderia conhecer meu nome naquela estrada esquecida? Eu não havia falado com ninguém sobre o trajeto, e sequer havia casas por quilômetros. Olhei pelo retrovisor. Por um instante, juro que vi uma figura atravessando a estrada atrás do caminhão, lenta, arrastada, como se o peso da chuva não a incomodasse. Mas quando me virei de vez, não havia nada. Apenas lama e trevas. A lâmpada do poste piscou 2 vezes. Na primeira, a estrada ficou completamente mergulhada na escuridão. Na segunda, surgiu algo que me fez congelar. À beira da mata, uns 20 metros adiante, 3 vultos estavam parados. Agora conseguia vê-los melhor. Eram altos, magros, e suas cabeças pareciam pendidas para o lado, como bonecos quebrados. Nenhum movimento, nenhum som, apenas aquela postura antinatural, recortada pela luz vacilante. Abri o vidro com a mão trêmula e gritei. Quem está aí? Não obtive resposta. Apenas o barulho da chuva e, logo em seguida, o farfalhar de folhas, como se algo se mexesse na mata. Então, uma nova voz se juntou à primeira, sussurrando em uníssono, repetindo meu nome, arrastando as sílabas. Rubens. A sensação era de que a floresta inteira murmurava. Fechei o vidro apressado e tranquei as portas, como se isso pudesse me proteger. Foi quando o caminhão pareceu reagir. Sem que eu mexesse em nada, as luzes internas piscaram e o rádio chiou, emitindo apenas estática. Mas no meio do chiado, uma voz surgiu, baixa, feminina. Você não devia ter parado aqui. Meu corpo inteiro se arrepiou. Desliguei o rádio com violência, mas a estática continuou por alguns segundos, mesmo sem energia. Aos poucos, o som foi se dissipando até que restou apenas o barulho da chuva.
Respirei fundo e fechei os olhos por um instante, tentando me convencer de que tudo aquilo era fruto do cansaço, da solidão das estradas, do peso da madrugada. Mas quando abri os olhos novamente, percebi algo no para-brisa. Não era vapor desta vez. Eram marcas de mãos, pequenas, dezenas delas, espalhadas por todo o vidro. E estavam viradas para dentro, como se algo tivesse pressionado as palmas contra o lado externo e agora me cercasse por todos os lados. Gelei. Passei a mão no vidro por dentro, mas não havia nada, apenas a marca clara, nítida, das mãos impressas. E à medida que as observava, percebi gotas escorrendo lentamente delas, como se estivessem molhadas, pingando para dentro da cabine. De repente, um baque forte atingiu a lateral do caminhão. Depois outro e mais outro, como se pedras fossem arremessadas do meio da mata. Os vultos ainda estavam lá, imóveis, mas agora eu sentia movimento por trás das árvores, algo que se arrastava e circulava, mantendo-me encurralado. Peguei a lanterna do painel e apontei pela janela. A luz varreu a estrada enlameada e alcançou a beira da mata. Por um segundo, vi dezenas de olhos refletindo de volta, brilhando como pequenas lanternas. Não eram olhos de animais. Eram altos demais, imóveis demais. Apaguei a lanterna no mesmo instante, o coração disparado, com medo de que aquilo fosse um convite para que se aproximassem. E então, Félix, ouvi novamente meu nome. Mas dessa vez não era apenas sussurrado. Era um grito, alto, distorcido, vindo de todos os lados da mata. Rubens! O poste piscou uma última vez. A lâmpada estourou em faíscas, mergulhando tudo em escuridão absoluta. E eu, sozinho naquela estrada, percebi que a noite havia decidido não me deixar sair. Quando a lâmpada do poste estourou, a escuridão tomou conta da estrada como uma onda sólida. A chuva caía com tanta força que parecia engolir o mundo. Eu estava trancado dentro da cabine, mas sentia como se as paredes de metal não passassem de papel diante do que se aproximava. O silêncio entre os trovões foi o pior. No intervalo em que o céu não rugia, eu podia ouvir claramente o que vinha da mata. Passos. Não eram firmes nem apressados. Eram arrastados, cadenciados, como se dezenas de pés descalços avançassem pelo barro ao mesmo tempo. O som se aproximava e parava, como se estivessem me cercando. Apertei o volante até os nós dos dedos embranquecerem. Pensei em ligar novamente o motor, mesmo sabendo que ele não funcionaria. Mas minhas mãos tremiam tanto que mal consegui virar a chave. O motor apenas engasgou e morreu, como antes. Foi então que o vidro do lado direito começou a embaçar outra vez. Não lentamente, mas de repente, como se alguém respirasse com força contra ele. E diante dos meus olhos surgiu um rosto. Não consigo descrever com clareza, Félix, porque parecia distorcido pela própria respiração que o formava. Mas havia olhos, pálidos e fundos, e uma boca aberta em um grito silencioso. A imagem desapareceu rápido, mas deixou para trás o contorno úmido no vidro, escorrendo em gotas grossas. Tentei acender os faróis e por um instante eles obedeceram. O facho cortou a escuridão e iluminou a estrada diante do caminhão. Foi aí que percebi. Havia figuras paradas bem no meio do caminho. Não eram 3, como antes. Eram muitas. 10, talvez 20, todos imóveis, recortados pela luz. Altos, magros, cabeças pendidas para o lado, como bonecos abandonados na chuva. A lama escorria por seus corpos, mas eles não se moviam. Apaguei os faróis no mesmo instante, tomado pelo pânico. A escuridão voltou, mas agora eu sabia que estavam lá. Foi então que a cabine começou a vibrar. Primeiro leve, depois mais forte, como se algo batesse contra a lataria. Toques secos, repetidos, vindos de todos os lados. O som ecoava no teto, nas portas, na carroceria. Não era pedra, não era chuva. Era como se mãos estivessem testando cada canto, procurando uma brecha. Travei as portas outra vez, mesmo sabendo que já estavam trancadas.
O barulho aumentou e o caminhão inteiro sacudia, como se fosse cercado por uma multidão invisível. O rádio, sem energia, voltou a chiar. E entre o chiado, vozes se sobrepunham, repetindo meu nome em diferentes tons: infantil, rouco, feminino, grave. Rubens, Rubens, Rubens. Tapei os ouvidos, mas as vozes continuavam, como se viessem de dentro da minha cabeça. O pavor me corroía, e por um instante pensei em sair correndo pela lama, abandonando o caminhão. Mas o instinto dizia que, se eu fizesse isso, jamais voltaria. De repente, tudo parou. O chiado cessou. Os toques sumiram e o silêncio voltou. O único som era a respiração ofegante e descontrolada que eu mesmo produzia. Olhei em volta, sem coragem de mover um músculo. Foi então que vi, no espelho retrovisor interno, algo que me fez gelar até a alma. No banco de trás, sentado imóvel, havia alguém. Um homem magro, com roupas encharcadas, cabeça baixa e braços longos demais para o corpo. Pingava água, formando uma pequena poça atrás do banco. Antes que eu reagisse, ele ergueu lentamente o rosto. Seus olhos não tinham brilho, apenas escuridão. A boca abriu devagar, revelando dentes que pareciam de ossos quebrados. Virei de supetão, mas o banco estava vazio, apenas o couro molhado e a sombra da chuva. No entanto, o chão ainda estava úmido e gotas continuavam a pingar, como se alguém tivesse estado lá até um segundo atrás. A respiração me faltava. O desespero me tomou de vez. E quando voltei os olhos para o retrovisor, não havia mais apenas um. Atrás de mim, refletidos no vidro, dezenas de rostos pressionavam contra a janela traseira da cabine. Todos molhados, todos imóveis, todos olhando diretamente para mim. E foi nesse instante que percebi. Eles não estavam tentando entrar. Eles já estavam dentro. Jamais esquecerei o que vi naquele retrovisor. Eram tantos rostos comprimidos contra o vidro traseiro da cabine que a janela parecia prestes a ceder. Olhos pálidos, bocas abertas, todos imóveis, mas vivos de uma maneira impossível. Não piscavam, não respiravam, apenas me observavam com uma fome silenciosa. O pânico me dominou. Tentei abrir a porta para saltar na chuva, mas a maçaneta estava fria demais, escorregadia, como se algo a segurasse do lado de fora. Puxei com força e nada aconteceu. Era como se o caminhão tivesse se tornado uma prisão e eu, a presa, aguardando o abate. As vozes começaram de novo, primeiro baixas, depois em coro, misturando tons graves e agudos. Elas não chamavam apenas meu nome agora. Repetiam frases desconexas, fragmentadas, como ecos de gente que já não lembrava como falar. Não devia ter parado. Sempre aqui, sempre aqui. A estrada não acaba. Cada palavra vinha acompanhada de uma pressão invisível no peito, como se me roubassem o ar. Tentei tampar os ouvidos, mas era inútil. Aqueles sons não vinham do lado de fora, e sim de dentro da minha mente. Então, de repente, um clarão atravessou a escuridão. Um relâmpago iluminou a estrada, revelando algo que jamais esquecerei. Do lado de fora, ao redor do caminhão, havia dezenas de figuras, talvez centenas, encharcadas, imóveis, todas com a cabeça pendida para o lado. Eram como sombras humanas, mas feitas de lama e água. Cercavam-me de todos os lados, em silêncio absoluto, até que o clarão se dissipou e a escuridão voltou. Foi nesse instante que o motor ligou sozinho. O caminhão tremeu, tossiu e então roncou, como se tivesse acordado de um longo sono. Não toquei na chave, não mexi em nada. Apenas aconteceu. Sem pensar, engatei a marcha e pressionei o acelerador. As rodas patinaram na lama, mas conseguiram tração. O caminhão avançou e senti o impacto de corpos sendo atingidos. O barulho era oco, como se atravessasse figuras feitas de água. Os vultos não reagiram, apenas se dissolveram no ar. Mas ao olhar pelo retrovisor, vi que eles continuavam lá,
caminhando lentamente atrás de mim, como se a estrada inteira fosse deles. Dirigi por minutos que pareceram horas, até que o céu começou a clarear. A chuva ainda caía, mas os vultos desapareceram com a primeira luz do amanhecer. O caminhão seguiu como se nada tivesse acontecido. Cheguei a um posto de gasolina já perto das 7 da manhã. Estacionei e desci cambaleando, coberto de suor frio, apesar do inverno. O frentista me olhou com estranheza e perguntou se eu estava bem. Não consegui responder. Apenas apontei para o caminhão e perguntei se havia visto alguém comigo. Ele sorriu confuso e disse que eu estava sozinho, mas quando olhei para o para-brisa, meu coração parou. Ali, bem no centro do vidro, ainda estavam as marcas das mãos. Dezenas delas, pequenas, molhadas, viradas para dentro. Desde aquela noite, Félix, não passo mais por estradas velhas em madrugadas chuvosas. Se o GPS insiste em me guiar por atalhos, desligo e sigo pelo caminho mais longo. Mas nada apaga a sensação de que, em algum ponto esquecido, ainda existe aquele poste solitário e que, sob sua luz amarelada, eles continuam me esperando. O que mais me atormenta é o detalhe que não contei ao frentista, mas que confesso a você. Toda vez que a chuva engrossa na estrada, o rádio do meu caminhão chia sozinho, e entre o ruído sempre escuto a mesma voz, repetindo meu nome. Rubens. Meu nome é Joana e passei boa parte da vida trabalhando como enfermeira em pequenas comunidades rurais. Gente simples, de difícil acesso, que dependia de estradas de barro e da boa vontade do tempo para chegar até o hospital da cidade. Muitas vezes, eu mesma era chamada durante a noite, debaixo de chuva, para atender quem não podia esperar até o amanhecer. Foi em uma dessas noites que vivi algo que nunca consegui explicar e que me faz escrever-lhe agora. Era madrugada e a chuva castigava o telhado da minha casa como se quisesse arrancá-lo. Eu já estava quase adormecendo quando bateram à porta. Ao abrir, encontrei um homem encharcado, chapéu de palha escorrendo água, olhar aflito. Disse que precisava de ajuda urgente. A filha pequena estava muito doente, com febre alta e delírios, e que não havia tempo de esperar até amanhã. Preparei minha maleta às pressas e aceitei ir. O homem trouxe uma carroça coberta por lona, puxada por um cavalo magro. Subi, protegida pela capa de chuva, e seguimos pela estrada enlameada. O vento frio cortava a pele, e cada trovão fazia o cavalo estremecer. Depois de quase meia hora, ele apontou para um conjunto de construções no meio de uma fazenda antiga. Reconheci de imediato o prédio maior. Era a velha enfermaria dos colonos, desativada há décadas, desde que os surtos de febre tifoide devastaram a região. Lembro-me de ter ouvido histórias de que ali muitas crianças haviam morrido e que os corredores ainda guardavam seus ecos. É lá dentro, disse o homem, segurando firme as rédeas. Hesitei. Tudo em mim gritava para não entrar naquele lugar, mas a ideia de uma criança febril me obrigou a seguir. Ele abriu a porta pesada e o cheiro de mofo e ferro velho escapou, misturado ao da terra molhada. A enfermaria estava escura, iluminada apenas pela lanterna a óleo que ele carregava. O corredor estreito, forrado de tábuas gastas, parecia mais longo do que realmente era. À medida que caminhávamos, as sombras dos leitos vazios se projetavam nas paredes como fileiras de pacientes invisíveis. Chegamos a um quarto menor, onde a menina jazia sobre um catre improvisado. Era pequena, franzina, olhos febris que se moviam de um lado para o outro como se vissem coisas que eu não podia ver. Toquei sua testa. Ardia como brasa. Preparei a seringa e o termômetro, tentando ignorar o ambiente sufocante. Foi então que a criança murmurou algo. Sua voz era fraca, mas clara. Eles ainda estão aqui. Olhei para o pai, mas ele parecia não ter ouvido.
Perguntei o que ela queria dizer e a menina apontou para o corredor vazio antes de se encolher sob a coberta. Seus olhos refletiam um pavor que não era de febre, mas de algo real, presente. Enquanto aplicava a injeção, o vento bateu contra as janelas com força e ouvi um som metálico como grades sacudidas. O pai tentou fechar melhor a porta, mas o trinco rangeu e não firmou. Senti a temperatura do ambiente cair subitamente, como se alguém tivesse aberto um freezer invisível. Deixei a menina repousando e saí por um instante para buscar mais lenha para a lareira apagada. Ao atravessar o corredor, percebi algo que me fez gelar. Alguns leitos estavam cobertos de poeira, mas outros pareciam usados recentemente. Colchas amarrotadas, travesseiros afundados, marcas de mãos pequenas sobre a madeira. Voltei apressada ao quarto, fingindo calma. Mas no fundo, Félix, eu sabia. Aquela enfermaria não estava tão vazia quanto parecia. E foi ali, naquela madrugada chuvosa, que tive a primeira certeza de que não era apenas uma enfermeira em serviço. Eu era testemunha de um lugar que ainda não havia abandonado seus mortos. Voltei para o quarto da menina com a sensação de estar sendo seguida. Não havia passos atrás de mim, apenas aquele silêncio sufocado que pesa mais do que qualquer barulho. O pai tentava aquecer a filha com cobertas secas, mas o frio parecia vencer qualquer esforço. A febre ainda queimava seu pequeno corpo. Enquanto verificava os batimentos dela, percebi novamente o murmúrio. Não vinha da criança desta vez, mas das paredes. Eram vozes baixas, quase inaudíveis, como se dezenas de pessoas cochichassem ao mesmo tempo em diferentes cantos da enfermaria. Inclinei o ouvido e por um instante pensei distinguir frases. A febre não passa, tragam mais água. Ele não resistiu. Não eram palavras ditas agora. Eram ecos, fragmentos de conversas que pareciam congeladas no tempo. O pai não demonstrava notar nada. Andava de um lado para o outro, aflito, como se a mente dele estivesse concentrada apenas na filha. Talvez tivesse se acostumado com aqueles sons, talvez os ignorasse como quem ignora um vento inconveniente. Mas para mim, cada sussurro era como unha arranhando o vidro. Resolvi reacender a lareira. Encontrei gravetos em uma pilha velha e arrumei-os com pressa. O fogo demorou a pegar, como se o próprio ar se recusasse a alimentar a chama. Quando finalmente estalou, lançando faíscas tímidas, vi algo refletido no vidro sujo da janela ao lado. Por trás de mim, na sombra do corredor, havia uma figura, baixa, magra, deitada em um leito que já não existia. Apenas a silhueta, imóvel, olhando em minha direção. Girei o corpo de imediato, mas o corredor estava vazio. Apenas a sequência interminável de portas fechadas e camas abandonadas. Respirei fundo, tentando recobrar a razão. Mas então a menina gritou. Corri até ela. Seus olhos estavam arregalados, fixos no teto. Tremia e murmurava. Eles querem me levar. Eles estão chamando. Segurei sua mão, tentando acalmá-la. O pai ajoelhou-se ao lado, chorando baixinho, implorando que ela resistisse. A febre parecia puxar a criança para um delírio sem retorno. Foi nesse instante que ouvi passos. Não no quarto, mas no corredor. Muitos passos, descompassados, como se várias pessoas caminhassem ao mesmo tempo em direções diferentes. Levantei-me e abri a porta para verificar. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela minha lanterna. Mas os passos continuavam, ecoando pelas tábuas, vindo de todos os lados. Caminhei alguns metros, chamando. Tem alguém aí? As vozes pararam. O silêncio foi tão abrupto que senti o zumbido nos ouvidos. E, de repente, uma porta ao fundo se abriu sozinha, rangendo. Da escuridão lá dentro, não saiu nada. Apenas um sopro de ar gelado que apagou minha lanterna por um instante. Recuar teria sido sensato, mas havia algo que me atraía.
Caminhei até a porta aberta, coração disparado, pés afundando em poças de água que não deveriam estar ali. Espiei para dentro. Um antigo dormitório, cheio de leitos enferrujados, todos cobertos por lençóis rasgados. E foi aí que percebi. Os lençóis se moviam, levemente, como se corpos respirassem sob eles. Dei um passo para trás, horrorizada, e a porta bateu com violência, quase prendendo o meu braço. Corri de volta para o quarto da menina, trancando a porta às pressas. O pai me olhou desesperado. O que foi? Não respondi. Não havia como explicar. Apenas me ajoelhei ao lado da criança e percebi algo que me gelou mais do que tudo. Ela não estava mais delirando. Estava calma, quase serena, e sussurrou com um sorriso fraco. Eles já estão aqui. Naquele momento, Félix, percebi que a enfermaria não era apenas um prédio abandonado. Era um lugar onde o tempo não tinha acabado, onde vozes, passos e doentes continuavam, noite após noite, como se a morte jamais tivesse encerrado seus turnos. E eu, enfermeira de carne e osso, havia me tornado intrusa em um hospital de fantasmas. Depois daquelas palavras sussurradas pela menina, eles já estão aqui. Senti que a enfermaria inteira despertara. O vento zunia através das frestas como um lamento prolongado, e a cada estalo das paredes eu tinha a certeza de que os doentes que morreram ali não descansavam. O pai, ignorante ao que nos cercava, apenas chorava em silêncio. Não sei se não via, se não ouvia, ou se simplesmente escolhia não acreditar. Eu, por outro lado, não tinha essa escolha. A cada segundo, os sinais se tornavam mais claros. A menina começou a transpirar. Não era suor comum, era frio, denso, como se seu corpo estivesse coberto de orvalho. Seus olhos abriam e fechavam lentamente, e em cada intervalo ela murmurava nomes. Nomes de pessoas que jamais conheci. Vozes antigas, talvez ecos que haviam se impregnado nela. De repente, um barulho metálico ecoou pelo corredor, como se macas fossem arrastadas. O som foi aumentando, repetitivo, até parar diante da nossa porta. Segundos depois, 3 batidas secas ressoaram, fortes o bastante para estremecer as paredes. O pai se levantou, mas o segurei. Não abra. Ele não compreendeu, mas obedeceu. Ficamos em silêncio, esperando. As batidas cessaram. Então veio o som mais perturbador. Um coro de gemidos, como dezenas de vozes exalando dor ao mesmo tempo. Meu instinto dizia para fugir, mas não havia para onde. E a menina, febril, agarrou meu braço com uma força que não deveria ter. Aproximou o rosto do meu ouvido e disse: "Eles querem que você os atenda. O gelo percorreu minhas veias. Eu era enfermeira, acostumada a socorrer vivos. Mas como atender mortos? Decidi que precisava sair dali de qualquer maneira. Se permanecesse mais um minuto, não sairia nunca mais." Reuni coragem e abri a porta. O corredor estava mergulhado em sombras. A lamparina à distância lançava um brilho tímido, e foi nessa oscilação que os vi. Figuras magras, vestindo roupas antigas de hospital, algumas ainda com ataduras encharcadas, outras com marcas de doenças nos rostos. Não caminhavam como vivos, mas deslizavam, arrastando os pés. Havia homens, mulheres, crianças. Todos olhavam para mim. Não gritaram, não avançaram. Apenas ficaram ali, silenciosos, como se aguardassem instruções. Por um instante, senti uma estranha inversão. Eu era a única viva em meio a um plantão noturno de mortos. E eles esperavam que eu desse continuidade ao trabalho que um dia outros enfermeiros não puderam terminar. Recuar parecia impossível, mas antes que eu fechasse a porta, uma das figuras se moveu. Uma mulher de olhar apagado, lenço na cabeça, pele pálida demais para ser de carne viva. Ela ergueu o braço e apontou para a criança no leito. Compreendi, Félix. De alguma forma queriam a menina. Fechei a porta de imediato, empurrando a madeira com o corpo, enquanto algo do outro lado tentava abri-la. O trinco rangeu.
mas resistiu. O pai olhou-me aterrorizado, sem entender o que estava acontecendo. Disse a ele que segurasse a filha e que não abrisse por nada. As vozes aumentaram, agora todas juntas, como se recitassem uma prece macabra. Palavras que não reconheci ecoavam pelo corredor, misturadas a gemidos de febre. A madeira vibrava e senti que a porta não resistiria muito tempo. Foi então que tomei uma decisão insana: abrir a janela. Se não havia saída pela porta, restava escapar pela tempestade. Empurrei as venezianas enferrujadas e o vento me atingiu com fúria, jogando chuva gelada para dentro do quarto. A noite lá fora estava tão escura que parecia sólida. O pai gritou que eu estava louca, mas não havia alternativa. Ajudei-o a erguer a menina e preparei-me para saltar com ela nos braços. Mas antes que eu o fizesse, ouvi meu nome. Não era o pai, não era a criança. Era uma voz rouca, antiga, vinda de dentro da enfermaria. Joana, senti as pernas fraquejarem. Quem, entre tantos mortos, poderia saber meu nome? Olhei para trás. No vidro da janela, refletida por um relâmpago, vi meu próprio rosto. Mas havia algo diferente. Meus olhos eram pálidos, minha pele molhada, e atrás de mim dezenas de figuras estendiam os braços, como se me chamassem para o plantão eterno. Fechei os olhos, segurando a criança com força. O vento parecia empurrar-nos para fora, mas algo dentro do quarto não deixava. E ali, entre a chuva e os mortos, percebi que não havia para onde fugir. Não sei ao certo quantos minutos se passaram entre o momento em que empurrei a janela e a sensação de que o quarto inteiro havia se transformado numa armadilha. O vento fazia coro com os lamentos do corredor. A chuva batia como punhos de ferro. Segurava a menina nos braços, o corpo dela tão leve que parecia flutuar, mas o peito arfava com febre como se quisesse explodir. O pai, pálido, agarrou-se à minha perna, mudando entre súplicas e impropérios. Não podemos pular assim, sussurrou, a voz quebrada. A terra é funda, o rio alaga tudo lá embaixo. A lógica cedeu lugar ao instinto. Eu via, nos olhos da criança, um pedido mudo. Tirai-me daqui. E naquele pedido havia algo que soava como esperança, ou talvez apenas resignação. Decidi por nós duas. Abracei a menina com força, subi pela beira da janela e procurei um ponto menos íngreme para a descida. O lado de fora era negro, uma parede de chuva. Quando coloquei os pés no beiral, senti o frio do metal cravar-se sob as solas. Olhei para trás. O corredor parecia um túnel sem fim, e por trás da porta fechada, as vozes continuavam a recitar aquilo que não era mais língua humana, um sussurro de nomes e datas. Agora! Gritei ao pai, e ele simplesmente largou a mala que levava e saltou, pés primeiros, desaparecendo no lamaçal com um único grito. Cai ao lado dele, escorreguei, arrastei o corpo pela vala de água e terra. A chuva chicoteava meu rosto, cegando-me por instantes. Tentei me orientar pela lanterna do aparelho que o homem trouxera, mas a luz era fraquejante e mal cortava a escuridão. Caminhei arrastando a menina contra o peito, o corpo pequeno tremendo no meu abraço, e senti algo diferente sob meus pés. Não só lama, mas também pequenos ossos, ou ruídos de algo que rompia na terra. Não sei se foi antes ou depois que ouvi o primeiro chamado. A voz vinha da enfermaria, clara agora, e pronunciava uma frase curta, carregada de afeto e acusação ao mesmo tempo. Você os deixou. O som penetrou minha pele como um alfinete. Voltei a cabeça instintivamente e vi, na rua alagada, nas sombras recortadas pelos lampiões distantes, figuras eretas, não correndo, simplesmente postadas, observando. Tinham algo de humano, mas seus contornos se alongavam e se confundiam com a chuva. Um deles ergueu a mão e apontou para a menina. O coração me pulou da garganta. Corri, sem calcular, rumo a uma estrada lateral. O pai me seguiu, os passos mais pesados.
Ao cruzarmos uma curva, uma casa antiga apagou a lanterna e uma forma se ergueu diante de nós. Era a mulher do lenço, a mesma que apontara na enfermaria. Sua face era um mapa de cicatrizes. Seu braço estendido fez um gesto que parecia convite. Entregue, disse ela, e a voz foi uníssono de várias bocas. Senti algo frio tocar meu ombro, como se dedos de água segurassem minha pele. Olhei para baixo. A menina abria os olhos e, por um segundo, sorriu com uma serenidade que me fez chorar. Não era sorriso de quem está curada. Era sorriso de algo que havia encontrado um lugar. Seus pequenos dedos se soltaram do meu braço e por um segundo flutuaram, como se algo invisível as puxasse. Não! Gritei, agarrando-a de novo. Houve um movimento coletivo nas figuras. Elas avançaram em passos lentos e o mundo pareceu se retardar. A lama parecia reter nossos pés. O pai caiu e eu, tentando puxá-lo, senti mãos invisíveis agarrando minhas pernas. A força era absurda, uma sucção, uma tentativa de devolver-nos àquele lugar. Olhei para cima e vi rostos de crianças refletidos nas poças, todos com olhos vazios, todos inclinados para nós. Nesse instante, decidi. Se não havia como vencer por força, tentaria por astúcia. Larguei a menina no peito do pai, como quem confia num juramento. E corri, carregando apenas a mala com os remédios. Corri com a intenção de fazer barulho, pancadas, gemidos, um alarme humano para atrair alguém que nos tirasse dali. Bati na porta de uma casa próxima até que as mãos do vizinho surgissem e as luzes se acendessem. Aos olhos alheios, éramos apenas um grupo de pobres encharcados pedindo ajuda. Levaram-nos ao abrigo do celeiro, deram-nos cobertores. Quando por fim olhei para trás, a enfermaria estava lá, como ontem, imóvel. A chuva havia enfraquecido. O pai veio atrás, segurando a menina, que dormia pesada no colo. Havia um corte de lama no rosto dele e olhares que mal cabiam no rosto. Agradecemos tremendo e nos distanciamos. Mas, Félix, há coisas que não se apagam com a luz do dia. Ao recolher meus pertences, encontrei, dobrado junto ao diário que minha avó guardara, um pequeno bilhete. A caligrafia era antiga, a tinta já apagada pelo tempo. Lia-se apenas: eles só saem quando se deixam levar. Naquela noite, em minha cama, a menina dormia no quarto ao lado. O pai cochilava encostado na cadeira. Eu olhava pela janela a água que corria pela rua e pensava que havíamos conseguido escapar. Porém, ao virar a cabeça, vi na mesa a marca úmida de uma mão infantil, impressa no vidro da lâmpada, virada para dentro. Algumas horas depois, acordei com um som leve, quase um sussurro. Era a menina chamando, mas não pela mesma voz doce de antes. Ao entrar no quarto, ela estava vazia. Apenas o cobertor mexia-se, como se alguém respirasse sob ele. Procurei pelo pai, barganhei com o medo e só encontrei pegadas na lama. 8 pequenas marcas levando em direção ao rio e nenhuma voltando. Escrevo-lhe agora com as mãos tremendo, porque ainda posso ouvir os sussurros vindo do vento quando chove. Digo ao mundo que fiz tudo o que pude. Mas sei que há lugares onde a morte trabalha em turnos, e há madrugadas chuvosas em que o trabalho não aceita interrupções. Se um dia passar por aquela enfermaria, Félix, olhe para os leitos vazios e veja, talvez, uma boneca encharcada num canto ou o brilho de pequenos olhos na penumbra. E entenda que, às vezes, salvar é também aceitar que certas portas, por mais que se force, não se abrem. Tem noites em que o tempo parece esquecer de passar. Tudo congela. O vento, a estrada, o medo, como se o universo inteiro estivesse esperando alguma coisa acontecer. E é só então que a gente entende. Há madrugadas que não foram feitas para terminar. Boa noite, Félix. Meu nome é Eduardo, e há tempos venho tentando esquecer o que vivi naquela madrugada chuvosa no interior. Mas cada vez que a chuva cai com força e o vento açoita as janelas,
Sinto como se o passado estivesse de novo à minha porta, insistindo em ser lembrado. Talvez escrever a você seja a única forma de exorcizar isso. Era pouco depois das 2 da manhã. Eu voltava da casa de um amigo, pedalando minha velha bicicleta por uma estrada estreita, cercada por plantações de milho e soja. A chuva não dava trégua. Grossa, constante, transformava a estrada em um corredor de barro escorregadio. A cada pedalada, senti o pneu perder firmeza e o fôlego curto me obrigava a seguir devagar. O céu estava escuro demais, os relâmpagos raros demais, e a lanterna presa ao guidão piscava como se também estivesse cansada. Foi então que, ao dobrar uma curva, vi algo que me fez parar. No cruzamento adiante, recortado pela luz fraca da minha lanterna, havia um homem parado. Estava ereto, imóvel, segurando um guarda-chuva preto. O tecido gotejava, mas não balançava com o vento. Ele parecia um corte escuro contra a noite. Parei a bicicleta e fiquei observando. O homem não se moveu, não deu sinais de que notara minha presença. Apenas permanecia ali, imóvel, como se fosse parte da paisagem. Engoli seco e decidi avançar. Não podia me dar ao luxo de ficar parado no meio da chuva. Pedalei devagar, o olhar fixo naquela figura. A cada metro que me aproximava, mais forte era a sensação de que ele me observava. Mas, ao mesmo tempo, seus olhos estavam ocultos pela aba do chapéu encharcado. Quando cheguei a uns 10 metros de distância, aconteceu algo estranho. Um relâmpago iluminou a estrada por um breve instante, e naquele clarão percebi que o homem não projetava sombra. A luz atravessava-o de um jeito impossível, como se fosse feito de vazio. Meu corpo inteiro se arrepiou. Apertei os pedais com força, passei por ele sem olhar para os lados e segui pela estrada. Mas quando virei a cabeça para conferir se ele ainda estava no cruzamento, meu coração parou. O homem agora estava novamente à minha frente, alguns metros adiante, parado do mesmo jeito, o guarda-chuva preto firme sobre a cabeça. Freneei a bicicleta, quase caindo no barro. Olhei para trás, certo de que o havia deixado para trás. O cruzamento estava vazio. Ele não estava mais lá, só à minha frente, como se tivesse se teleportado. O medo começou a crescer como um nó no estômago. Tentei raciocinar. Talvez eu tivesse visto errado. Talvez fosse outra pessoa, algum morador da região, mas a estrada era deserta e a postura dele, imóvel, era idêntica. Tomei coragem e gritei, a voz quase engolida pela chuva. Ei, precisa de ajuda? O homem não respondeu, nem sequer se mexeu. Apenas inclinou levemente a cabeça para o lado, como quem observa algo curioso. Pedalei de novo, rápido, desesperado para deixar aquele trecho. As gotas da chuva pareciam lâminas contra meu rosto. Passei mais uma vez por ele. E tal como antes, quando olhei para trás, o espaço estava vazio. Mas bastou virar a próxima curva para encontrá-lo novamente à frente. Sempre à frente. Sempre imóvel. Naquele instante, entendi que não estava lidando com algo humano. E Félix, foi também naquele instante que a estrada deixou de me parecer um caminho de volta para casa e começou a se tornar um labirinto sem saída. Pedalei como nunca naquela madrugada, tentando escapar daquilo que já não parecia um homem, mas uma sombra que brincava com meus sentidos. O barulho da chuva abafava meus pensamentos e cada trovão fazia a bicicleta estremecer junto comigo. Ainda assim, a estrada parecia sempre me levar de volta ao mesmo ponto, o guarda-chuva preto, imóvel, bloqueando o caminho. Não importava o quanto eu acelerasse. Toda vez que dobrava uma curva, lá estava ele, alguns metros adiante, exatamente na mesma postura, como se tivesse me esperado. A água escorria do guarda-chuva em filetes retos, quase artificiais, sem se misturar ao vento. Era como se a chuva obedecesse a ele. Tentei desviar. Na terceira vez que o encontrei, virei para uma estrada vicinal quase encoberta pelo mato. Era estreita, tomada por barro, mas pensei que qualquer rota seria melhor do que aquela repetição infernal. Avancei,
desviando de galhos e poças, com o coração martelando. Mas não adiantou. Bastaram algumas pedaladas para que, ao erguer os olhos, ele estivesse lá outra vez, sempre imóvel, sempre com o guarda-chuva preto. Comecei a sentir que não pedalava mais por uma estrada, mas dentro de um círculo fechado, onde cada tentativa de fuga me trazia de volta ao mesmo ponto. A bicicleta parecia mais pesada, como se eu levasse alguém comigo. Olhei para trás, apavorado, temendo ver uma sombra agarrada ao bagageiro. Não havia nada, mas o peso estava lá. A cada novo encontro, percebia detalhes que antes não via. O homem não respirava. Seu rosto permanecia oculto sob a aba do chapéu, mas às vezes a chuva refletia algo pálido, quase como um osso exposto. Seus pés nunca se moviam, mas as marcas de lama ao redor mudavam de lugar, como se tivesse caminhado até ali sem que eu pudesse ver. Foi então que tentei falar de novo. "Quem é você?" gritei, a voz engolida pela água. "O que quer de mim?" Nenhuma resposta. Apenas a mesma inclinação de cabeça, como se estudasse meu medo. Senti a raiva misturar-se ao terror. Desci da bicicleta, segurei uma pedra do chão e atirei contra ele com toda a força. O objeto atravessou seu corpo como se fosse feito de fumaça. Bateu no barro atrás dele e rolou até o rio que margeava a estrada. Ele não reagiu. Apenas baixou o guarda-chuva por um instante, deixando que a chuva encharcasse sua cabeça oculta. E nesse breve segundo, vi o impossível. Havia um vazio sob o guarda-chuva. Não um rosto, não um corpo. Apenas um espaço escuro, profundo, como um buraco que sugava a própria noite. Gelei. Montei de novo na bicicleta e pedalei sem olhar para trás. O coração batia tão forte que pensei que fosse arrebentar meu peito. O tempo perdeu sentido. Não sabia se havia passado meia hora ou 3 minutos. Tudo era chuva, barro, trovões e sempre o mesmo homem à frente. Até que percebi outro detalhe perturbador. O caminho não mudava mais. As cercas, as árvores, as poças, tudo se repetia, como um cenário copiado. Era como se eu estivesse preso em um quadro que se redesenhava a cada pedalada. Quando finalmente o desespero me fez parar, caí de joelhos no barro, a bicicleta tombada ao lado. Cobri o rosto com as mãos e gritei, implorando por fim. A chuva parecia rir de mim, cada gota como uma gargalhada invisível. Ao erguer os olhos, ele não estava mais à frente. Pela primeira vez, a estrada parecia vazia. Um alívio breve me atravessou, até que olhei para os lados. Ele estava em todos. À direita, à esquerda, atrás. 4, 5, talvez mais versões do mesmo homem, todos imóveis, todos com guarda-chuvas pretos, e ao mesmo tempo, todos olhando para mim. E naquele instante percebi, Félix, não havia apenas um homem do guarda-chuva. Havia muitos, ou talvez apenas um, multiplicado em cada rota da minha fuga. A madrugada se tornara um labirinto, e eu era a presa caminhando em círculos sob a tempestade. Já não sabia se pedalava ou se apenas repetia o mesmo gesto inútil. As pernas estavam dormentes, os dedos escorregadios de tanto agarrar o guidão molhado. Mas não podia parar. O medo me empurrava. Ainda assim, a cada curva, a cada trecho, lá estava ele. O homem do guarda-chuva preto, imóvel, me esperando. Foi quando, pela primeira vez, avistei algo diferente na estrada. À direita, entre as árvores tortas e o mato alto, surgiu uma construção pequena, de paredes de madeira cinzenta e telhado torto. Uma antiga venda rural, daquelas que um dia venderam querosene, farinha e rapadura para lavradores. Hoje parecia abandonada. As tábuas estavam cobertas de musgo e a chuva escorria por frestas como lágrimas. O instinto dizia para não entrar. Mas o instinto também dizia que se permanecesse na estrada, jamais veria o amanhecer. Desci da bicicleta, arrastei-a até a varanda da venda e empurrei a porta. Rangia como se não tivesse sido aberta em décadas. Lá dentro, o ar era pesado, cheirando a madeira podre e ferrugem. Um balcão quebrado,
ocupava o centro, e prateleiras vazias se inclinavam contra a parede. O vento passava por frestas no telhado, fazendo a lamparina velha no canto balançar sem acender. Fechei a porta atrás de mim e, pela primeira vez, senti um fio de segurança. Mas a sensação durou pouco. Enquanto respirava fundo, tentando recuperar o fôlego, ouvi um som distinto do lado de fora. O som ritmado de água pingando, não da chuva, que caía em rajadas contínuas, mas de gotas compassadas, cadenciadas, como se caíssem de um objeto. Olhei pela fresta da janela. No meio da estrada, diante da venda, estava ele. O guarda-chuva preto gotejava em ritmo lento, cada gota caindo como um relógio macabro. A cabeça continuava abaixada, e mesmo à distância, senti que me observava. Afastei-me da janela, tentando não fazer barulho, mas o chão de madeira rangeu sob meus pés. E nesse instante, o pingar do guarda-chuva cessou. Silêncio absoluto. Esperei, imóvel, o coração martelando no peito. Então, do nada, ouvi o som de passos molhados dentro da venda. Fiquei paralisado. Eu tinha certeza absoluta de que a porta estava fechada. E mesmo assim, o som se aproximava. Passos lentos, arrastados, molhando o assoalho. O cheiro de terra encharcada invadiu o ambiente, misturado a algo metálico como ferro oxidado. Recuar não adiantaria. Peguei um pedaço de madeira caído no chão, como se aquilo pudesse me proteger. O som parou atrás do balcão. O silêncio durou alguns segundos, até que algo escorreu pela madeira. Água preta, viscosa, como se o próprio guarda-chuva tivesse sido espremido ali em cima. Ergui os olhos e vi. Acima do balcão, projetada pela luz de um relâmpago que entrou pela fresta, estava a sombra do homem. Mas a sala estava vazia. A sombra se movia sozinha, erguendo o guarda-chuva e abrindo-o lentamente, até cobrir metade da parede. A madeira que eu segurava caiu da minha mão. Corri para a porta, empurrei com força, e ela se abriu como se nunca tivesse sido trancada. Atirei-me de volta à tempestade, tropeçando na lama, subindo na bicicleta em puro desespero. Olhei uma última vez para a venda. O homem estava na varanda agora, imóvel, o guarda-chuva preto aberto sobre a cabeça. Mas não estava sozinho. Atrás dele, dezenas de outros guarda-chuvas se erguiam, formando uma fileira impossível, como um exército silencioso de sombras à espera. Pedalei sem direção, apenas fugindo. Mas o som das gotas ritmadas me acompanhava, não importa quão rápido eu fosse. Pingos que marcavam o tempo, como se cada gota fosse a contagem regressiva para algo inevitável. E compreendi, Félix. Não havia lugar seguro. Nem vendas abandonadas, nem curvas diferentes, nem estradas vicinais. O homem do guarda-chuva preto sempre encontrava uma forma de me esperar. Quando deixei a venda para trás, a madrugada parecia não avançar mais. O relógio no meu pulso marcava 3 e pouco da manhã, mas cada minuto se repetia como se o tempo tivesse se partido em pedaços iguais. Pedalava, pedalava e nunca alcançava nada novo. Apenas lama, cercas, o milho vergado pela chuva e sempre adiante aquela figura imóvel, o guarda-chuva preto recortando a escuridão. Eu já não sentia as pernas. O barro agarrava os pneus, a corrente da bicicleta rangia, mas eu seguia, empurrado apenas pelo medo. Cada vez que me aproximava dele, fechava os olhos e passava sem olhar, jurando a mim mesmo que se não o encarasse, ele não existiria. Mas invariavelmente bastava dobrar uma curva para encontrá-lo novamente, sempre no mesmo ponto, sempre imóvel, sempre à frente. Aos poucos, percebi algo mais perturbador. A estrada não mudava de fato. As poças, os galhos caídos, até uma velha cerca quebrada apareciam sempre no mesmo lugar, como se fossem peças de um cenário sendo rearranjado. Era como pedalar dentro de um pesadelo que se reconstruía à minha volta, mantendo-me preso no mesmo instante. O som da chuva já não era só água.
Eu distinguia sussurros escondidos no barulho, como vozes repetindo frases desconexas. Às vezes, achava que diziam meu nome, outras vezes frases curtas. Não resista, volte, é sempre madrugada. Um desespero novo me tomou. Joguei a bicicleta no chão e corri a pé, gritando, tentando acordar algum vizinho, encontrar uma casa, uma luz, qualquer coisa. Mas quanto mais corria, mais distante parecia tudo. O mundo inteiro era só estrada e chuva. Foi então que percebi que não estava sozinho. Na beira do caminho surgiram outros, um homem com guarda-chuva preto, depois outro e mais outro. Logo eram fileiras, dezenas deles, ocupando os dois lados da estrada, todos idênticos, todos imóveis, me observando. Seus guarda-chuvas gotejavam em uníssono como um metrônomo macabro. Parei sem forças. Estava cercado. Respirei fundo e pensei, se não podia fugir, encararia de frente. Dei um passo à frente, aproximando-me do primeiro. A água pingava de seu guarda-chuva diretamente nos meus ombros. Tentei enxergar o rosto sob a aba. Vi apenas escuridão, um vazio profundo, e dentro dele um reflexo, meu próprio rosto, multiplicado, preso naquele vazio como num espelho distorcido. Recuei apavorado, e nesse instante, todos eles inclinaram a cabeça para o lado ao mesmo tempo. O movimento sincronizado fez o ar gelar. Então, um relâmpago iluminou a estrada, e por um breve instante vi o impossível. Os guarda-chuvas se abriram de uma só vez, revelando não corpos, mas bocas imensas, escuras, escorrendo água como se fossem portais famintos. Apaguei por um instante. Quando voltei a mim, estava deitado no barro, encharcado, a bicicleta caída a poucos metros. O relógio marcava 2h10 da manhã, o mesmo horário de quando tudo começou. Levantei-me trêmulo, montei na bicicleta e pedalei de volta. Acreditei que talvez tivesse apenas desmaiado de cansaço. Mas logo, na próxima curva, lá estava ele de novo. O mesmo homem, o mesmo guarda-chuva preto, o mesmo cruzamento. E entendi, Félix, a madrugada não terminaria. Eu estava preso num ciclo sem fim, condenado a repetir aquela estrada chuvosa para sempre. Hoje escrevo estas linhas, não de casa, mas do mesmo ponto da estrada onde tudo começou. A chuva não parou desde então. Meu corpo não sente mais fome, nem sono. Apenas pedalo e pedalo e pedalo, sempre retornando ao mesmo ponto. Às vezes, acho que vejo meu próprio reflexo nos guarda-chuvas, como se já tivesse sido parte deles. Se um dia, em alguma madrugada chuvosa no interior, você cruzar com um ciclista exausto e um homem imóvel com um guarda-chuva preto, não se aproxime. Não é encontro, é armadilha. E lembre-se, Félix, há madrugadas que nunca acabam. Chegamos ao fim de mais uma travessia pela madrugada. Agradeço demais por ter ficado comigo até aqui. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar o que achou e, claro, se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo relatos como esses, vindos de cantos onde a realidade já se desfez faz tempo. E lembre-se, por mais longa que seja a noite, a luz sempre encontra um caminho. Sempre. Na tela, deixei mais 2 vídeos para você continuar explorando esse universo de mistério. Escolha um, se acomode e siga comigo. Um forte abraço do Félix e até o próximo vídeo.